No dia seguinte, ninguém morreu. O facto, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para a amostra, de ter alguma vez ocorrido fenómeno semelhante, passar-se um dia completo, com todas as pródigas 24 horas contadas entre diurnas e noturnas, matutinais e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, uma pela palavra nada. Nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivais, quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para se decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. A passagem do ano não tinha deixado atrás de si o habitual e calamitoso regueiro de óbitos, como se a velha Átropos da dentuça arreganhada tivesse resolvido embanhar a tesoura por um dia. Sangue, porém, houve-o, e não pouco, desvairados, confusos, aflitos, dominando a custa as náuseas. Os bombeiros extraíam da amalga dos destroços míseros corpos humanos que, de acordo com a lógica matemática das colisões, deveriam estar mortos, e bem mortos, mas que, apesar da gravidade dos ferimentos e dos traumatismos sofridos, se mantinham vivos e assim eram transportados aos hospitais ao som das dilacerantes sereias das ambulâncias. Nenhuma dessas pessoas morreria no caminho, e todos iriam desmentir os mais pessimistas prognósticos médicos. Esse pobre diabo não tem remédio possível, nem valia a pena perder tempo a operá-lo, dizia o cirurgião à enfermeira enquanto esta lhe ajustava a máscara à cara. Realmente, talvez não houvesse salvação para o coitado no dia anterior, mas o que estava claro é que a vítima se recusava a morrer neste. E o que acontecia aqui, acontecia em todo o país. Até à meia-noite em ponto do último dia do ano, ainda houve gente que aceitou morrer no mais fiel acatamento às regras. Quer as que se reportavam ao fundo da questão, isto é, acabar-se a vida, quer as que se atinham às múltiplas modalidades daquele, o referido fundo da questão, como maior ou menor pompa e solenidade, usa revestir-se quando chega ao momento fatal. Um caso sobretudo desinteressante, obviamente por se tratar de quem se tratava, foi o da idiodíssima e veneranda Rainha Mãe. Às 23 horas e 59 minutos daquele dia 31 de dezembro, ninguém seria tão ingênuo que apostasse um pau de fósforo queimado pela vida da Real Senhora. Perdida qualquer esperança, rendidos os médicos à implacável evidência, a família real, hierarquicamente disposta ao redor do leito, esperava com resignação o derradeiro suspiro da matriarca. Talvez umas palavrinhas, uma última sentença edificante com vista à formação moral dos amados príncipes seus netos, talvez uma bela e arredondada frase dirigida à sempre ingrata retentiva dos súbditos vindouros. E depois, como se o tempo tivesse parado, não aconteceu nada. A Rainha-Mãe nem melhorou nem piorou. Ficou ali como suspensa, baloiçando o frágil corpo à borda da vida, ameaçando a cada instante cair para outro lado, mas atada a este por um ténue fio, que a morte, só podia ser ela, não se sabe por que estranho capricho, continuava a segurar. Já tínhamos passado ao dia seguinte e nele, como se informou logo no princípio deste relato, ninguém iria morrer. A tarde já ia muito adiantada quando começou a correr o rumor de que, desde a entrada do novo ano, mais precisamente desde as 0 horas deste dia 1 de janeiro em que estamos, não havia constância de se ter dado em todo um país um só falecimento que fosse. Poderia pensar-se, por exemplo, que o boato tivesse tido origem na surpreendente resistência da Rainha-Mãe a desistir da pouca vida que ainda lhe restava. Mas a verdade é que a habitual parte médica distribuída pelo gabinete de imprensa do Palácio aos meios de comunicação social não só assegurava que o Estado-Geral da Real Enferma havia experimentado visíveis melhoras durante a noite, como até sugeria, como até dava a entender, escolhendo cuidadosamente as palavras, a possibilidade de um completo restabelecimento da importantíssima saúde. Na sua primeira manifestação, o rumor também poderia ter saído com toda a naturalidade de uma agência de enterros e transladações. Pelos vistos, ninguém parece estar disposto a morrer no primeiro dia do ano, ou de um hospital, aquele tipo da cama 27 não há tarefa exata, ou do porta-voz da Polícia de Trânsito. É um autêntico mistério que, tendo havido tantos acidentes na estrada, não haja ao menos um morto, por exemplo. O boato, cuja fonte primigénia nunca foi descoberta, sem que, por outro lado, à luz do que viria a suceder depois, isso importasse muito, não tardou a chegar aos jornais, à rádio e à televisão, e fez espevitar imediatamente as orelhas a diretores, adjuntos e chefes de redação, pessoas não só preparadas para farejar à distância os grandes acontecimentos da história do mundo,
como treinadas no sentido de os tornar ainda maiores sempre que tal convenha. Em poucos minutos já estavam na rua dezenas de repórteres de investigação fazendo perguntas a todo o bicho careta que lhes aparecesse pela frente, ao mesmo tempo que nas fervilhantes redações as baterias de telefones se agitavam e vibravam em idênticos frenesis indagadores. Fizeram-se chamadas para os hospitais, para a Cruz Vermelha, para a morgue, para as agências funerárias, para as polícias, para todas elas, com compreensível escusão da secreta, mas as respostas iam dar as mesmas lacónicas palavras: não há mortos. Mais sorte teria aquela jovem repórter de televisão, a quem um transeunte, olhando alternadamente para ela e para a câmara, contou um caso vivido em pessoa e que era a exata cópia do já citado episódio da Rainha Mãe. Estava justamente a dar a meia-noite, disse ele, quando o meu avô, que parecia mesmo a ponto de finar-se, abriu de repente os olhos, antes que soasse a última badalada no relógio da torre, como se tivesse arrependido do passo que ia dar, e não morreu. A repórter ficou a tal ponto excitada com o que tinha acabado de ouvir que, sem atender a protestos nem súplicas, "Oh, minha senhora, por favor, não posso, tenho de ir à farmácia. O avô está lá à espera do remédio." Empurrou o homem para dentro do carro de reportagem. Venha comigo, o seu avô já não precisa de remédios", gritou. E logo mandou arrancar para o estúdio da televisão, onde nesse preciso momento tudo estava a preparar-se para um debate entre 3 especialistas em fenómenos paranormais. A saber, 2 bruxos conceituados e uma famosa vidente, convocados a toda a pressa para analisarem e darem a sua opinião sobre o que já começava a ser chamado por alguns graciosos, desses que nada respeitam, a greve da morte. A confiada repórter laborava no mais grave dos enganos, porquanto havia interpretando as palavras da sua fonte informativa como significando que o moribundo, em sentido literal, se tinha arrependido do passo que estava prestes a dar, isto é, morrer, defundar, esticar o pernil e, portanto, resolver a fazer marcha atrás. Ora, as palavras que o feliz neto havia efetivamente pronunciado, como se tivesse arrependido, eram radicalmente diferentes de um peremptório arrependeu-se. Umas quantas luzes de sintaxe elementar e uma maior familiaridade com as elásticas subtilezas dos tempos verbais teriam evitado o quid pro quo e a consequente compostura que a pobre moça, rubra de vergonha e humilhação, teve de suportar do seu chefe direto. Mal podiam imaginar, porém, ele e ela, que a tal frase repetida em direto pelo entrevistado e novamente escutada em gravação no telejornal da noite, iria ser compreendida da mesma equivocada maneira por milhões de pessoas, o que virá a ter como desconcertante consequência, num futuro muito próximo, a criação de um movimento de cidadãos firmemente convencidos de que pela simples ação da vontade será possível vencer a morte e que, por conseguinte, o intermecido desaparecimento de tanta gente no passado só se tinha devido a uma censurável debilidade da violação das gerações anteriores. Mas as coisas não ficarão por aqui, uma vez que as pessoas, sem que para tal tenham de cometer qualquer esforço perceptível, irão continuar a não morrer. Um último movimento popular de massas, dotado de uma visão prospectiva mais ambiciosa, proclamará que o maior sonho da humanidade desde o princípio dos tempos, isto é, o gozo feliz de uma vida eterna cá na Terra, se havia tornado em um bem para todos, como o sol que nasce todos os dias e o ar que respiramos. Apesar de que disputem, por assim dizer, o mesmo eleitorado, houve um ponto em que os 2 movimentos souberam pôr-se de acordo, e foi terem nomeado para a presidência honorária, dada a sua eminente qualidade de precursor, o corajoso veterano que, no instante supremo, havia desafiado e derrotado a morte. Tanto quanto se sabe, não virá a ser atribuída particular importância ao facto que o avôzinho se encontrara em estado de coma profundo e, segundo todos os indícios, irreversível. Embora a palavra crise não seja certamente a mais apropriada para caracterizar os singularíssimos sucessos que temos vindo a narrar, portanto, seria absurdo, inconjurente e atentatório da lógica mais ordinária falar-se da crise numa situação existencial justamente privilegiada, pela ausência da morte. Compreende-se que alguns cidadãos, zelosos do seu direito a uma informação veraz, andem a perguntar-se a si mesmos e uns aos outros: que diabo se passa com o governo, que até agora não deu o menor sinal de vida? É certo que o Ministro da Saúde, interpelado à passagem no breve intervalo entre 2 reuniões, havia explicado aos jornalistas que, tendo em consideração a falta de elementos suficientes de juízo, qualquer declaração oficial seria forçosamente prematura. Estamos a coligir as informações que nos chegam de todo o país, acrescentou,
e realmente em nenhuma delas há menção de falecimentos. Mas é fácil imaginar que, colhidos de surpresa como a toda a gente, ainda não estejamos preparados para enunciar uma primeira ideia sobre as origens do fenómeno e sobre as suas implicações, tanto as imediatas como as futuras. Poderia ter-se deixado ficar por aqui, o que, levando em conta as dificuldades da situação, já seria motivo para agradecer. Mas o conhecido impulso de recomendar tranquilidade às pessoas a propósito de tudo e de nada, de as manter sossegadas no redil, seja como for, esse tropismo que nos políticos em particular, se são governo, se tornou uma segunda natureza, para não dizer automatismo, movimento mecânico levou-o a rematar a conversa da pior maneira. Como responsável pela pasta da saúde, asseguro a todos, quando me escutam, que não existe qualquer motivo para alarme. Se bem entendi o que acabo de escutar, observou um jornalista em tom que não queria parecer demasiado irónico. Na opinião do Sr. Ministro, não é alarmante o facto de ninguém estar a morrer. Exato, embora por outras palavras, foi isso mesmo que eu disse, Sr. Ministro. Permita-me que lhe recorde que ainda ontem havia pessoas que morriam e a ninguém lhe passaria pela cabeça que isso fosse alarmante. É natural, o costume é morrer, e morrer só se torna alarmante quando as mortes se multiplicam. Uma guerra, uma epidemia, por exemplo. Isto é, quando saem da rotina. Poder-se-á dizer, mas agora que não se encontra quem esteja disposto a morrer. É quando o Sr. Ministro vem pedir que não nos alarmemos. Convirá comigo que, pelo menos, é bastante paradoxal. Foi a força do hábito, reconheço que o termo alarme não deveria ter sido chamado a este caso. Que outra palavra usaria então o Sr. Ministro? Faço a pergunta porque, como jornalista consciente das minhas obrigações que me parece de ser, me preocupa em pregar o termo exato sempre que possível. Ligeiramente enfadado com a insistência, o Ministro respondeu secamente, não uma, mas 4. Quais, Sr. Ministro? Não alimentemos falsas esperanças. Teria sido sem dúvida uma boa e honesta manchete para o jornal do dia seguinte. Mas o diretor, após consultar com o seu redator-chefe, considerou desaconselhável, também do ponto de vista empresarial, lançar esse balde de água gelada sobre o entusiasmo popular. Ponha-lhe o mesmo de sempre. Ano novo, vida nova, disse. No comunicado oficial, finalmente difundido já à noite e adiantada, o chefe do governo ratificava que não se haviam registado quaisquer defunções em todo o país desde o início do novo ano. Pedia comedimento e sentido de responsabilidade nas avaliações e interpretações que do estranho facto viessem a ser elaboradas. Lembrava que não deveria excluir-se a hipótese de se tratar de uma casualidade fortuita, de uma alteração cósmica meramente acidental e sem continuidade, de uma conjunção excepcional, de coincidências intrusas na equação espaço-tempo, mas que, pelo sim pelo não, já se haviam iniciado contactos exploratórios com os organismos internacionais competentes em ordem a habilitar o Governo a uma ação que seria tanto mais eficaz quanto mais concertada pudesse ser. Enunciadas estas vaguidades pseudocientíficas, destinadas também elas a tranquilizar, pelo incompreensível, o alvoroço que reinava no país, o primeiro-ministro terminava afirmando que o governo se encontrava preparado para todas as eventualidades humanamente imagináveis. Decidido a enfrentar com a coragem e com o indispensável apoio da população os complexos problemas sociais, económicos, políticos e morais que a extinção definitiva da morte inevitavelmente suscitaria, no caso que tudo parece indicar como previsível de se vir a confirmar. Que tudo parece indicar como previsível de se vir a confirmar. Aceitaremos o repto da imortalidade do corpo, exclamou então arrebatado. Se essa for a vontade de Deus, a quem para todo o sempre agradeceremos com as nossas orações, a vez escolhido o bom povo deste país para o seu instrumento. Significa isto, pensou o chefe do governo ao terminar a leitura, que estamos metidos até aos gorgomilos numa camisa de 11 varas. Não podia-lhe imaginar até que ponto o colarinho lhe iria apertar. Ainda meia hora não tinha passado, quando já no automóvel oficial que o levava à casa, recebeu uma chamada do cardeal. Boas noites, Sr. Primeiro-Ministro. Boas noites, Eminência. Telefono-lhe para lhe dizer que me sinto profundamente chocado. Também eu, Eminência. A situação é muito grave. A mais grave de quantas o país teve de viver até hoje. Não se trata disso. De que se trata então, Minha Eminência? É a todos os respeitos deplorável que, ao redigir a declaração que acabei de escutar, o Sr. Primeiro-Ministro não se tenha lembrado daquilo que constituiu o alicerce, a viga mestra, a pedra angular, a chave da abóbada da santa religião. Eminência, perdoe-me, temo não compreender aonde quer chegar. Sem morte, ouça-me bem. Senhor Primeiro-Ministro, sem morte não há ressurreição, e sem ressurreição não há igreja. Oh diabo,
Não percebi o que acaba de dizer. Repita, por favor. Estava calado, Eminência. Provavelmente terá sido alguma interferência causada pela eletricidade atmosférica, pela estática, ou mesmo problema de cobertura. O satélite às vezes falha. Dizia Vossa Eminência que, dizia que qualquer católico, e o senhor não é uma exceção, tem a obrigação de saber que sem ressurreição não há igreja. Além disso, como lhe veio à cabeça que Deus poderá querer o seu próprio fim? Afirmá-lo é uma ideia absolutamente sacrílega, talvez a pior das blasfémias. Eminência, eu não disse que Deus queria o seu próprio fim. De facto, por essas exatas palavras não, mas admitiu a possibilidade de que a imortalidade do corpo resultasse da vontade de Deus. Não será preciso ser-se doutorado em lógica transcendental para perceber que quem diz uma coisa diz outra. Eminência, por favor, creia-me. Tá. Eminência, por favor, creia-me. Foi uma simples frase de efeito destinada a impressionar. Um remate de discurso. Nada mais. Bem sabe que a política tem destas necessidades. Também a Igreja as tem, Sr. Primeiro-Ministro, mas nós ponderamos muito antes de abrir a boca. Não falamos por falar, calculamos os efeitos à distância. A nossa especialidade, se quer que lhe dê uma imagem para compreender melhor, é a balística. Estou desolado, Eminência. No seu lugar também o estaria. Como se estivesse a avaliar o tempo que a granada levaria a cair, o Cordial fez uma pausa. Depois, em tom mais suave, mais cordial, continuou. Gostaria de saber se o Sr. Primeiro-Ministro levou a declaração ao conhecimento de Sua Majestade, antes de ler aos meios de comunicação social. Naturalmente, Eminência, tratando-se de um assunto de tanto melindre. E que disse o rei, se não é segredo de Estado? Pareceu-lhe bem. Fez algum comentário ao terminar. Estupendo, estupendo. Quê? Foi o que Sua Majestade me disse. Estupendo. Quer dizer que também blasfemou. Não sou competente para formular juízos dessa natureza, Eminência. Viver com os meus próprios erros já me dá trabalho suficiente. Terei de falar ao rei, recordar-lhe que, em uma situação como esta, tão confusa, tão delicada, só a observância fiel e sem desfalecimento das provas doutrinas da nossa Santa Madre Igreja poderá salvar o país do pavoroso caos que nos vai cair em cima. Vossa Eminência decidirá, está no seu papel. Perguntarei a Sua Majestade que prefere. Se ver a Rainha-Mãe para sempre agonizante, prostrada num leito de que não voltará a levantar-se, com o imundo corpo a reter-lhe indignadamente a alma, ou vê-la, por morrer, triunfadora da morte na glória eterna e resplandecente nos céus. Ninguém hesitaria na resposta. Sim, mas ao contrário do que se julga, não são tanto as respostas que me importam. Sr. Primeiro-Ministro, mas as perguntas. Obviamente refiro-me às nossas. Observe como elas costumam ter, ao mesmo tempo, um objetivo à vista e uma intenção que vai escondida atrás. Se as fazemos, não é apenas para que nos respondam o que nesse momento necessitamos que os interpelados escutem da sua própria boca, é também para que se vá preparando o caminho às futuras respostas. Mais ou menos como na política, Eminência. Assim é, mas a vantagem da Igreja é que, embora às vezes o não pareça, ao gerir o que está no alto, governa o que está em baixo. Houve uma nova pausa que o Primeiro-Ministro interrompeu. Estou quase a chegar a casa, Eminência. Mas, se me dá licença, ainda gostaria de lhe pôr uma breve questão. Diga que irá fazer a Igreja se nunca mais ninguém morrer. Nunca mais é demasiado tempo, mesmo tratando-se da morte, Sr. Primeiro-Ministro. Creio que não me respondeu, Eminência. Devolvo-lhe a pergunta. Que vai fazer o Estado se nunca mais ninguém morrer? O Estado tentará sobreviver, ainda que eu muito duvido de que o venha a conseguir, mas a Igreja, Sr. Primeiro-Ministro, habituou-se de tal maneira às respostas eternas que não posso imaginá-la a dar outras, ainda que a realidade os contradiga. Desde o princípio que nós não temos feito outra coisa que contradizer a realidade, e aqui estamos. Que irá dizer o Papa, se eu o fosse, perdoe-me deles a estulta vaidade de pensar-me tal, mandaria pôr imediatamente em circulação uma nova tese, a da morte adiada. Sem mais explicações, à Igreja nunca se lhe pediu que se explicasse, fosse o que fosse. A nossa outra especialidade, além da balística, tem sido neutralizar pela fé o espírito curioso. Boas noites, Eminência, até amanhã. Se Deus quiser, Sr. Primeiro-Ministro, sempre se Deus quiser. Tal como estão as coisas neste momento, não parece que ele possa evitar. Não se esqueça, Sr. Primeiro-Ministro, de que fora das fronteiras do nosso país continua a morrer com toda a normalidade. Isso é um bom sinal. Questão de ponto de vista, Eminência. Talvez lá de fora nos estejam a olhar como um oásis, um jardim, um novo paraíso, ou um inferno se forem inteligentes. Boas noites, Eminência. Desejo-lhe um sonho tranquilo e reparador. Boas noites, Sr. Primeiro-Ministro. Se a morte resolver regressar esta noite, espero que não se lembre de o ir escolher assim. Se a justiça neste mundo não é uma palavra vã, a Rainha-Mãe deverá ir primeiro que eu. Prometo que não o denunciarei amanhã ao rei.
Quanto lhe agradeço, Eminência. Boas noites. Boas noites. Eram 3 da madrugada quando o cardeal teve de ser levado a correr ao hospital com um ataque de apendicite aguda, que obrigou a uma imediata intervenção cirúrgica. Antes de ser sugado pelo túnel de anestesia, naquele instante veloz que precede à perda total de consciência, pensou quantos outros têm pensado. Poderia vir a morrer durante a operação. Depois lembrou-se que tal já não era possível. E, finalmente, no último despejo de lucidez, ainda lhe passou pela mente a ideia que se, apesar de tudo, morresse mesmo, isso significaria que teria, paradoxalmente, vencido a morte. Arrebatado por uma irresistível ânsia sacrificial e implorar a Deus que o matasse. Mas já não foi a tempo de pôr as palavras na sua ordem. A anestesia poupou ao supremo sacrilégio de querer transferir os poderes da morte para um Deus mais geralmente conhecido como dador de vida.